A noite alivia o calor sufocante. A falta de água e de pastos forçou muitos animais a irem embora. Apenas seus ossos espalhados deixam rastro da sua passagem. Aqui vive a hiena parda. Este é o seu refúgio. Aqui não há nenhum competidor que possa expulsá-la. Está adaptada a este ambiente. Pode comer até os ossos daqueles que o deserto matou. É uma sobrevivente. O intenso calor e a aridez extrema ditaram o ritmo da evolução das plantas e dos animais deste deserto tão severo. O maior manto contínuo de areia da Terra. Vida selvagem. Sobreviver no Kalahari. Kalahari significa deserto. Embora o Kalahari não seja um verdadeiro deserto, mas uma árida pradaria que cresce sobre antigas areias. Estas areias dominam a África Meridional, estendendo-se ao norte, além do Equador. Durante os últimos 18 mil anos, uma mudança climática trouxe chuvas cálidas à África Central. E as florestas tropicais da Bacia do Congo avançam sobre estas areias. Ao sul, à medida que as precipitações diminuem, as florestas escasseiam e dão lugar às savanas. E hoje, embora as areias continuem a descoberto na África Meridional, apenas no longínquo sudoeste tem-se chuvas imprevisíveis com condições desérticas. As intermináveis dunas paralelas são cortadas por vales fluviais fósseis. Aqui o tempo se detém. As acácias isoladas marcam os antigos cursos fluviais. Suas profundas raízes sangram um rio oculto que corre a dezenas de metros abaixo da superfície. Não há água na superfície. Aqui, as temperaturas sobem vertiginosamente e as areias são escaldantes, atingindo os 60 graus centígrados. A estação seca é de um rigor implacável. Aqui se adapta melhor o carniceiro que o caçador. Os abutres são os primeiros a saírem em cena, seguidos pela presença constante dos chacais. Os texugos cumprem o seu papel. Suas afiadas garras arrancam com facilidade o duro leito do rio na busca permanente por alimento. Mais uma vez, o chacal os acompanha. É possível que alguma presa escape aos texugos. Esses dois animais têm um ancestral comum e ainda são encontrados na maior parte da África. O caso da hiena parda é diferente. No passado, à medida que o deserto retrocedeu, a hiena se viu forçada a retroceder com ele. Agora, apenas são encontradas na África Meridional.
Muitos dos animais grandes do Kalahari, como o gnu, não podem viver em um único lugar. Precisam deslocar-se com as estações, na busca incessante por alimento. Acima do vale, nas dunas, os animais que pastam dependem da vegetação dura e resistente à seca, que mantém as dunas unidas e controladas. O ouriço do Cabo. Quando as terras áridas da África Meridional formavam uma unidade com as do norte, seus antecessores se deslocaram para o sul. Na maioria dos anos, cai um pouco de chuva, normalmente sob a forma de tempestades isoladas e irregulares que trazem um alívio passageiro. Os sapos-touros gigantes aparecem com o primeiro aguaceiro forte, na esperança de que haja água suficiente para que possam reproduzir-se. Sobreviveram ao calor e à estiagem escondidos em uma câmara, sob o leito dos rios. À medida que as depressões se enchem, a água se acumula. Os lagos são enganosos e provavelmente desaparecerão com a mesma rapidez com que foram formados. A água atrai a gazela. A água se evapora quase que imediatamente. Iludidos pela breve inundação, os sapos-touro necessitam voltar a enterrar-se na lama a fim de reduzir o ritmo metabólico e renovar suas câmaras, para esperar, por até vários anos, pelas próximas chuvas. A tempestade trouxe uma mudança. Nas dunas germinam sementes de tissama, um tipo de melão.
a primeira etapa de um ciclo essencial para a sobrevivência de muitas plantas e animais. E por um momento, a vida é mais fácil. Os leões do Kalahari sobreviveram sem água durante 8 meses. A seca levou-os a procurar alimento sobre um vasto território de centenas de quilômetros quadrados. Agora, a caça está mais uma vez concentrada na área onde caiu a chuva. O território do leão reduziu-se e a caça tornou-se mais fácil. A gazela desce das dunas quando o capim novo devolve a vida aos vales fluviais fósseis. Esses animais precisam dos minerais desta vegetação nova e nutritiva. Logo depois, as dunas florescem. Com as flores, em breve chegarão os insetos, cobertos pelo pólen ao devorar as pétalas. Normalmente, a polinização tem lugar porque as partes reprodutoras das flores permanecem intactas. Os insetos alimentam-se rapidamente, pois da mesma forma que as plantas, têm que completar seu ciclo vital antes que o Kalahari volte a ficar seco. Os miriápodes também são atraídos pela nova fonte de alimento, mas ao contrário dos besouros, destroçam totalmente as flores. Até mesmo os antílopes, como o caama, são atraídos e concentram-se nas dunas que florescem. A polinização anual e bem-sucedida destas plantas possibilita a vida dos animais que vivem aqui. As plantas têm que sobreviver o resto do ano, seja em forma de fruto ou de semente, já que são um alimento vital durante os longos meses de seca. Os melões de Sama são provavelmente os mais importantes, polinizados pelos muitos insetos que são atraídos pelas flores. Na frenética desordem, o pólen se espalha, comido ou dispersado, até encontrarem outras flores. Para o Kalahari, este fornecimento de alimento é um luxo, explorado ao máximo, ainda que apenas quando as condições são propícias. As plantas perenes são as mais importantes, como por exemplo o rigósum, que certamente mantém as dunas unidas. Essas plantas e o capim são o suporte vital do Kalahari, dos quais dependerão muitos dos animais no próximo período de seca.
Ser um antílope grande no Kalahari tem suas vantagens. Durante a maior parte do ano, os caamas subsistiram à base de folhas de arbustos. Podem digeri-las facilmente. Apresentam um metabolismo muito mais lento do que os antílopes menores, como o diminuto Rhaphiceros, que, por terem uma boca pequena, selecionam alimentos mais ricos, como os brotos de Rigósum. Estes contêm a umidade suficiente para permitir que vivam sempre no mesmo lugar. A gazela também se alimenta dos brotos novos. Nos vales, o capim floresce sob o sol calcicante. Suas flores são polinizadas e logo darão sementes. Até mesmo quando fica seco, o capim perene é um bom alimento para os antílopes e seus filhotes, que o comerão até alcançarem o solo. Entretanto, o capim ainda sobreviverá sob a forma de raiz. As dunas mantêm pequenos grupos de borboletas, migrantes e persistentes. Junto a elas, os melões de Sama amadurecem, armazenando grandes reservas de água que atrairão os animais disseminadores de sementes nos meses que estão por vir. O caráter imprevisível do Kalahari e seu fornecimento pouco confiável de caça nômade restringiu até mesmo o mais próspero e adaptável grande predador da África, a hiena pintada. É ainda na toca onde as jovens hienas desenvolvem suas habilidades sociais. Às vezes, as hienas pintadas são animais solitários. Por outras, e para atividades importantes, necessitam trabalhar juntas, como em um clã. A noite se aproxima e os adultos visitam a toca comunitária. Quando passar a escuridão, se reunirão com outros adultos para caçar. Quando há filhotes para cuidar, os porcos-espinhos deslocam-se em família, saindo de suas tocas à procura de alimento por vastos territórios todas as noites. Sobreviveram à seca alimentando-se de raízes e de carniça. Agora, os frutos nutritivos, grandes como este melão de Sama, devolvem-lhes as reservas de energia que os mantêm durante a próxima longa estação seca. Atingem até 1 metro de altura, têm seus espinhos ouriçados e são os maiores roedores da África.
As hienas pardas também alimentam-se de melões, dispersando suas sementes, que passam intactas pelo seu sistema digestivo e são depositadas longe dos consumidores de sementes. Retornam repetidas vezes. Aqui há muito alimento. É mais seguro comer em outra parte, mas é também frustrante abandonar uma boa comida. A noite representa mudança para as hienas pintadas. Existe tensão e excitação no ambiente à medida que o clã se reúne para reforçar os limites de seu território, deixando rastros de seu cheiro nos talos da vegetação. O clitóris da fêmea é extremamente parecido ao pênis do macho. Chega até mesmo a imitar o escroto. Por isso, durante muito tempo, pensou-se que as hienas fossem hermafroditas. A exibição genital é utilizada para apaziguar. A agressão é suspensa pela satisfação da curiosidade. A inspeção dos quartos traseiros entre os membros do grupo é um meio de reconhecimento mais seguro que uma confrontação cara a cara, com mandíbulas poderosas e imprevisíveis. A estrutura do clã é flexível. Quando a comida escasseia, os indivíduos frequentemente caçam ou comem carniça por sua própria conta. Quando a comida é abundante, tiram vantagem da caça em grupo. Ao contrário das pintadas, as hienas pardas são quase sempre caçadoras e carniceiras solitárias. De vez em quando, se apropriam das vítimas de outros animais, até mesmo das do leopardo. A grande habilidade da hiena parda de sobreviver de pequenas quantidades de comida permite-lhe viver aqui. Além disso, em outras áreas, as hienas pintadas são dominantes e, normalmente, expulsam as hienas pardas de seu território. O Kalahari Meridional alberga uma população muito pequena de hienas pintadas, de modo que aqui, ainda que os dois carnívoros possam se encontrar, a coexistência é muito mais fácil. As hienas pintadas também interessam-se pelo leopardo. É um competidor pelo escasso alimento e não poderão tolerar a sua presença.
Sentem o cheiro de uma presa, ainda que a vários quilômetros. Agora a caçada é séria. A presa é um jovem oryx do Cabo. Os chacais aproximam-se rapidamente, preparados para tirar proveito de qualquer oportunidade. Engolindo a comida a grande velocidade, as hienas comem quase de tudo. Possuem um estômago grande, que lhes permite comer até 14 quilos de carne em uma única noite. Além de matar animais grandes e sadios, matam também os fracos, os doentes, os feridos e comem praticamente qualquer tipo de carniça. É esta flexibilidade extraordinária, como caçadores e carniceiros, que os definiram como os mais bem-sucedidos dos grandes predadores da África. São suficientemente bem dotados para sobreviverem até mesmo no Kalahari. A caça os levou a muitos quilômetros de sua toca. Com os estômagos pesados, não é provável que voltem esta noite. Descansarão por perto. O inverno chegou, silencioso e gelado. O momento é de mudança. Devido às baixas temperaturas, muitos dos animais noturnos do deserto, como o texugo, buscam agora o alimento durante o dia. As suricatas estão em constante alerta dos perigos potenciais. São membros da família dos mangustos, animais estritamente diurnos, e ao contrário dos texugos, apenas deixam a toca quando a temperatura é muito mais alta. Muitos dos habitantes do Kalahari vivem em tocas, incluindo o mussaranho-elefante, de aspecto bastante raro, tem um nariz em forma de tromba e em permanente movimento. O mussaranho-elefante é um dos animais mais primitivos do Kalahari e sobreviveu sem qualquer mudança durante milhões de anos. A geada danificou a maior parte do capim. Modificando seu turno habitual de busca para evitar o frio, os cupins trabalham. Suas cabeças são negras por um pigmento especial que os protege dos efeitos nocivos do sol de inverno.
O capim significa comida para a colônia e os talos são levados para dentro do cupinzeiro, que pode chegar a mais de 100 metros sob a terra, onde está a água. A súbita aparição dos cupins durante o dia produz um novo fornecimento de alimento ao mussaranho. Armazena os cupins nas bolsas que tem nas bochechas para alimentar seus filhotes na toca. A lagartixa ladradora, tentada pela abundância de alimento, abandona a segurança da toca. Os tecelões também tiram proveito do capim morto. Duro e cheio, o capim é particularmente apropriado para a construção de um notável ninho na sua colônia. Aqui podem haver até 50 ninhos, tecidos sob um enorme teto, onde coexistem até 300 pássaros, que ampliam e mantêm seus ninhos. Os esquilos de terra compartilham frequentemente suas tocas com as suricatas. Ambos encontram-se ameaçados pelo ataque das aves de rapina e de outros predadores e beneficiam-se da constante vigilância de cada um. Os alimentos escasseiam nesta época do ano. As temperaturas muito baixas mantêm muitos animais sob a terra, de modo que para um gavião, seguir um texugo e roubar-lhe sobras de comida é uma maneira eficaz de sobreviver nestes tempos difíceis. As lagartixas ladradoras constituem grande parte da dieta do texugo nesta época do ano. Uma vez que o texugo se afasta, o gavião se apodera de qualquer alimento que tenha sido deixado, neste caso, um rato. O texugo não se desanima por alguns contratempos em sua implacável busca por alimento. Percebe um pequeno lagarto que se abriga sob a casca desta árvore.
Nas dunas, um dos poucos frutos que sobreviveram ao frio do inverno é o melão santo. Já abertos pelos porcos-espinhos e pelas hienas pardas, proporcionam alimento aos esquilos de terra. Este tipo de sementes e pela umidade. Cerca de 50% do peso deste melão é constituído de água. Os pássaros que comem frutos, como o bulbul de olho vermelho, descobrem os melões abertos. Quatro ratos listrados alimentam-se das sementes do melão. Nem os esquilos, nem os ratos proporcionam nenhum benefício aos melões. A disseminação das sementes depende de outros animais. Os ratos e os esquilos destroem as sementes que comem. As suricatas observam, estando sempre alerta ao perigo. O resto do grupo vai em busca de besouros e miriápodes. As suricatas são capazes de ver e distinguir perigosas aves de rapina a grande distância. A visão de uma águia é suficiente para desencadear uma rápida retirada para dentro da toca. O pouco alívio trazido a tempo pelas tempestades desapareceu. À medida que se prolonga a estação seca, os gnus e os ouriques do cabo dispersam-se na imensidão das dunas em busca de alimento. O calor torna-se insuportável. De repente, no vale fluvial fóssil, as acácias florescem.
Uma vez que têm acesso permanente à água subterrânea, foi o prolongamento do dia que desencadeou seu florescimento. O falcão pigmeu é a menor ave de rapina da África. Está bem adaptado ao Kalahari, alimentando-se principalmente de pequenos lagartos e lagartixas. Nidifica em uma câmara abandonada da colônia dos tecelões. O falcão raramente incomoda os tecelões e os ignora enquanto alimenta os seus filhotes. Enquanto a estação seca continuar, a fome e as doenças serão as maiores ameaças para os animais do Kalahari. Sempre em marcha, os gnus sofrem mais pelos rigores do clima que pelos predadores. A areia volta a estar insuportavelmente quente. Mesmo os abutres sofrem e procuram a sombra das acácias. Para os leões, a vida agora é quase impossível, e a fome torna-se uma ameaça constante. O único modo de sobreviver é comendo carniça. Aos leões adultos juntam-se os filhotes, aos tropeções. Estão famintos.
Normalmente, os filhotes são os últimos a comer. Agora, de maneira pouco comum, são tolerados. No entanto, é possível que já seja tarde demais para eles. Muitas das vítimas do Kalahari são os filhotes dos leões. Há anos em que todos morrem. As hienas pardas têm mais sorte. São capazes de se adaptar e tirar proveito de qualquer alimento disponível. E o que não é comido imediatamente é armazenado para depois. O novo dia não traz nenhum alívio. Os filhotes da hiena parda têm maiores oportunidades. Permanecem em suas tocas por aproximadamente um ano. Mamam nos primeiros meses. Mais tarde, ao serem desmamados, seus pais trazem alimento sólido para a toca. As hienas pardas utilizam regularmente um lugar para defecar, e é aí que as sementes do melão de Sama são depositadas, a salvo dos consumidores de sementes, como os ratos e os esquilos. Eles e todos os outros que vivem no Kalahari esperam a chegada das chuvas.